Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos desta nossa sala. Nesta manhã de segunda-feira, seja você muito bem-vindo para o estudo de mais uma lição. Hoje nós temos uma lição importante, vamos falar aqui sobre a história de Naamã. E gostaria muito que você prestasse muita atenção nesse estudo que nós vamos ter nesta segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe poderosamente a você espiritualmente, para que você possa entender a vontade de Deus na sua vida e desta maneira você possa então andar com Cristo. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a Deus a sua bênção pelo estudo que nós vamos ter. Vamos orar. Nosso Deus amado, querido, bom Pai, nesta bendita hora de oração e de estudo da Tua Palavra, estamos aqui juntos, os meus irmãos e eu, para ouvir a voz do Espírito Santo falando profundamente ao nosso coração neste momento. Mas eu quero pedir uma bênção especial por cada ouvinte desta sala, Senhor Deus, que está aí atrás da tela, aonde ele estiver, que a voz do Espírito Santo esteja conversando no seu coração. Que o Senhor Deus seja o Senhor da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, do seu trabalho e tudo que os teus filhos vêm, ó Deus, colocar à sua mão. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nosso estudo é no livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso de 1 a 19, conta para nós aqui a história desse homem, chamado Naamã, ok? E eu separei aqui pelo menos 5 pontos importantes para nós tirarmos como lições para a nossa vida, tá? Primeiro eu começo lendo aqui uma citação da escritora Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, na página 264, que diz assim, olha, Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que siga a luz, a sua luz. Okay? Então, em primeiro ponto, Cristo Jesus, quando ele desceu do céu, deixando ali no céu a sua coroa real, e veio a esta terra, a periferia do universo, porque a terra no pecado se tornou a parte periférica do universo, tá? E então Cristo veio até nós, tomando a nossa natureza humana, não a natureza pecaminosa. Nós precisamos fazer aí esta separação. Cristo, ele não tinha uma natureza pecaminosa, ele tinha uma natureza humana, ok? Assim como nós somos humanos. A diferença é que nós somos pecadores, desde o nosso nascimento, desde quando fomos gerados, já fomos gerados no pecado. Cristo Jesus não. Mas, queridos, aqui o ponto-chave aqui é que Jesus veio para morrer por todos, por todas as pessoas de todas as classes, ok? Aqui conta para nós que Naamã era um servo do rei da Síria, tá? Vamos dizer assim que ele seria mais ou menos assim como ministro da justiça, tá? E Naamã era aquele que cuidava da segurança, tá? Segurança do rei, segurança da Síria, do país, tá? Quando algum outro país entrava em guerra com a Síria, ou a Síria com outro país, então estava ali à frente Naamã. Ok? Muito bem. Só que o texto diz para nós, queridos, que Naamã
embora sendo um grande homem, que abaixo do rei ele era, sabe, ali o mais próximo, embora tinha um problema com ele. Ele era leproso. Tá? Ele tinha aí essa pestilência da lepra. O seu corpo era cheio de manchas, de feridas de lepra. Okay? E naquele contexto, naquela ocasião, não existia uma tecnologia científica que pudesse ali ter uma visão poderosa, não é? De algum medicamento ali que pudesse curar essa enfermidade, ok? Ele tinha essa deficiência, esse problema. Tá? Queridos, aqui simbolicamente vem mostrando para nós que nós não somos diferentes. Embora a pessoa pode ser de uma classe social muito elevada, pode ser aí quem sabe uma pessoa poderosa, né? Pode ser quem sabe uma pessoa que tem aí vários cursos facultativos, né? Doutorado, pós-doutorado, mestrado, pós-mestrado, enfim. Mas existe sempre esse mas, assim como Naamã. Mas Naamã era leproso e todos nós também temos a lepra do pecado. Você pode ser o que você for, mas existe em você, existe em mim, existe em todos nós esse mas. Mas somos pecadores, somos contaminados com a lepra do pecado, ok? Não tem quem é melhor do que o outro nesse aspecto. Por isso que Cristo morreu por todos, morreu por todas as classes para nos curar da lepra do pecado, tá? Bom, outro ponto importante aqui, queridos, é que a Síria havia entrado em guerra com Israel, tá? E havia levado alguns cativos de Israel para a Síria. E entre esses cativos, uma menina. E essa menina, tá? Era uma adolescente e ela foi ser escrava exatamente da esposa de Naamã. Ela foi ali servir na casa de Naamã. E aqui eu entro num ponto bastante importante desses 5 pontos que eu separei aqui. Eu já falei que é o caso da lepra do pecado, que todos nós temos esse mas. Tá? Muito bem. Essa menina ali na casa de Naamã como escrava, eu gostaria que você viajasse comigo na história nesse momento e vamos até a casa de Naamã e vamos conversar um pouco com essa menina judia, né, que foi levado ali de Israel, da Judéia, para ser escrava na casa de Naamã, tá? Queridos, essa menina tinha tudo para ter um grande trauma, uma revolta, uma ironia, porque ela foi levada à força da sua casa, tirada dos seus pais, da sua pátria, da sua terra, da sua igreja, do templo onde ela congregava, tá? Foi tirada das suas amigas, da escola onde ela estudava e foi levada como cativa para viver em uma terra diferente, em uma cultura diferente, onde o linguajar, o idioma era diferente, a comida era diferente, os deuses que se adoravam ali eram deuses pagãos, deuses diferentes. Então tudo para ela ali era estranho, ela estava sozinha ali. Essa menina tinha de tudo, queridos, para revoltar contra Deus e dizer: Deus, para mim o Senhor não existe, para mim o Senhor não é Deus, sabe? O Senhor tirou tudo, tirou os meus sonhos, permitiu que todo esse mal viesse a acontecer comigo e eu estou aqui sozinha neste lugar onde tudo é diferente para mim, então eu não quero saber mais de igreja, não quero saber de religião, não quero saber do Senhor, não quero, sabe? Eu abandonei tudo, vou viver agora a minha vida. Talvez seria isso que essa menina deveria expressar. Mas sabe, queridos, essa menina,
ela tinha sido educada nos caminhos do Senhor. Ela sabia muito bem do Deus que ela servia. E é importante aqui que essa menina, ela via muito além simplesmente, queridos, né, de uma pátria, da sua terra, do seu templo, da sua família, da sua cultura. Ela via muito além, ela via as coisas eternas, o lar celestial. Ela aprendeu a valorizar, através da sua fé e esperança, aquilo que ainda viria de melhor. Por isso, queridos, mesmo longe da sua casa, longe da sua, longe da sua igreja onde ela congregava, longe das suas amigas, longe da sua família, longe da sua pátria, longe de tudo, vivendo uma vida totalmente diferente, num local diferente, mas mesmo assim o Deus que ela conhecia, ela continuava adorando em qualquer lugar. E eu quero dizer para vocês, queridos, que nós precisamos aprender com esse exemplo a adorar esse Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar onde você está. Essa menina poderia excomungar tudo, poderia amaldiçoar tudo, inclusive a Deus. Sabe, queridos, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós blasfemamos, quantas vezes nós murmuramos por coisas muito menores? Por coisas simples, por coisas que acontecem conosco muito inferior ao que estava acontecendo com essa menina. No entanto, queridos, essa menina, ela conhecia o Deus a quem ela tinha aprendido na sua casa, na sua família, desde a infância. E por isso ela diz para sua senhora, a esposa de Naamã, se o meu senhor soubesse o Deus que temos na terra de Israel, e o profeta de Deus que está lá, e ele encontrasse com esse profeta, ele seria curado. Veja o testemunho desta menina, queridos. Veja a fé dessa menina. Quem dera que o meu Senhor, disse ela, pudesse ir à minha terra e encontrar com o profeta de Deus que está lá, ele seria transformado, ele seria curado. E quando Naamã ouviu isso, queridos, ele não pensou duas vezes, ele foi a ter o seu senhor, o seu rei, e disse, olha, aquela menina falou assim, e contou toda uma história importante, que lá nas terras de Israel existe um profeta de Deus, do Deus vivo, todo-poderoso, que pode curar a minha enfermidade. E o rei também não pensou duas vezes, disse assim, pois então vá. Veja o poder, queridos, do testemunho de uma pessoa, ainda que seja uma criança, um adolescente. O que pode mudar e que pode transformar a estrutura de um reino, de um rei. Aquele rei, então, da Síria, escreveu imediatamente uma carta, enviando para o rei de Israel, para que pudesse receber o seu servo que estava indo lá. E então Naamã, ele foi em direção, sabe, aquele rei de Israel. E quando ele chega lá e entrega a carta, e ele levou alguns presentes, e muitos presentes, caríssimos também para o rei, aquele rei abriu a carta, leu a carta, desesperou de medo terrivelmente, diz assim, quem sou eu? Está armando uma cilada contra mim, mandando aqui esta carta, dizendo que eu tenho que curar esse homem que está enfermo. Por acaso eu sou Deus que posso tirar a vida e dar a vida? Queridos, ao contraste desse desesperado rei, que deveria conhecer o Deus de Israel, como aquela menina cheia do poder do Espírito Santo, ela diz, eu sei de um Deus que pode transformar a vida deste homem. Enquanto o rei que deveria, sabe, dar todo o apoio e dizer, realmente aqui o Deus de Israel, o nosso Deus, ele é o Deus criador de todas as coisas e ele pode fazer tudo na sua vida. Mas não, ele ficou desesperado, com medo. Sabe por quê, queridos? Uma coisa é você ter uma experiência com Deus. Uma coisa é você viver constantemente com Deus. Outra coisa é você conhecer a Deus apenas por informação. Conheça a Deus por experiência, tenha esse vínculo, esse contato. Ore a Deus, estejam com Ele, fale com Ele, ouve a Deus pela sua palavra. Queridos, o outro ponto importante aqui, quando Naamã foi encontrar com o profeta Eliseu,
Eliseu diz assim: você tem que entrar no Rio Jordão por 7 vezes e então você será curado, você será limpo. Naamã ficou irado, enraivecido. Ele diz assim: sabe, eu pensava, que esse profeta viria até mim, conversaria comigo. Afinal de contas, eu sou quem? Afinal de contas, eu sou um grande homem da Síria. Queridos, muitas vezes nós queremos que Deus seja o nosso servo, faça o que eu quero. Que Deus, sabe, Ele baixa o nosso ponto de ser obediente às nossas ordens. Não é assim muitas vezes? Queremos dar ordem a Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus não é para ser questionada. Por que Deus quer que eu faça isso? Por que Deus mandou isso que nós fazemos na sua palavra? Por que Ele quer que guarde os mandamentos? Por que Ele quer que a gente guarde o sábado? Queridos, a palavra de Deus não é para ser questionada, ela é para ser obedecida por amor a Deus. Naamã deveria entrar naquele rio sem questionar. A ordem foi dada. Muitas vezes nós queremos que Deus faça os seus favores para nós, mas nós não queremos que Ele seja o nosso Senhor. Nós não queremos ser conduzido por Ele. Senhor, eu só quero que o Senhor me cure, que o Senhor faça isso, faça esse milagre por mim, pela minha casa, pela minha família. Mas sabe, Senhor, o resto deixa que eu resolva, deixa que eu conduza a minha vida. Não quer que Jesus seja o seu Senhor. Naamã ficou enraivecido, ele queria, sabe, que o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu representava ali naquele momento a pessoa de Deus, ele estava em nome de Deus, que ele viesse até ele, sabe, humildemente para se humilhar diante dele, ele achando que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o bom, assim o Naamã imaginava. E ele foi embora. Mas, queridos, alguns dos servos de Naamã disseram assim: meu senhor, ele pediu para você apenas entrar no rio 7 vezes. Se fosse uma coisa maior, você não o faria? Se você soubesse que em algum lugar da parte desse mundo, houvesse um médico todo, sabe, muito inteligente, cheio de ciência, que pudesse curar a sua enfermidade, mesmo que ele cobrasse uma fortuna, você não iria? Ele simplesmente está pedindo para você entrar no rio. E Naamã resolveu entrar no rio, queridos. A primeira vez, a segunda vez, a terceira, a quarta, quinta, sexta vez, nada aconteceu de diferente. Mas quando ele entrou pela 7ª vez, ele estava totalmente limpo, curado, com a pele de uma criança. Queridos, quando Deus diz que você precisa guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei, obedecer a Ele seguindo os seus princípios, não questione, simplesmente obedeça. Vá até o final, até a 7ª vez. Permita que Jesus seja o Senhor da sua vida. Quando Naamã viu que ele estava curado, ele disse: não há Deus em nenhuma parte do mundo a não ser esse Deus poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus de Israel. E sabe, queridos, ele pediu para que o rei, que o profeta Eliseu permitisse que ele levasse alguma terra ali, 2 mulas carregadas de terra de Israel lá para a Síria, porque ele queria adorar esse Deus em solo israelense. Ele acreditava, ele tinha essa convicção que o Deus criador de todas as coisas era o Deus de Israel, e por isso ele deveria adorar em solo da terra sagrada. Queridos, lembre de uma coisa: o Senhor Deus não está localizado apenas em um lugar, Ele está em todos os lugares. Naamã diz assim: nunca mais eu irei adorar outro Deus, mesmo Deus Rimon do rei, um Deus pagão, eu não irei adorar, eu irei adorar esse Deus verdadeiro. Queridos, lembre de uma coisa: tudo isso porque aquela menina que foi educada nos caminhos do Senhor desde menininha, desde criança,
ela conhecia esse Deus por experiência. Abalou a estrutura de um reino pagão, o reino da Síria. Que Deus esteja contigo, te abençoando, queridos, que você seja uma testemunha viva do Senhor Deus, que você tenha essa experiência, esse vínculo, essa intimidade, esse conhecimento desse Deus, o Todo-Poderoso que pode fazer grandes coisas. Meu abraço a todos vocês e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.